Oi, hoje nós estamos novamente estudando o livro Transição Planetária do Divaldo Pereira Franco, a psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e hoje nós vamos ver o 15º capítulo. O tema é experiências iluminativas. E o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que está na equipe do Dr. Antônio Guimarães, que é o chefe do Departamento de Reencarnação da obra lá da Colônia Redenção. Ele vai explicar que esses espíritos, como nós já vimos na semana anterior, na sessão anterior, no capítulo anterior, esses espíritos foram trazidos para a Terra para reencarnar e vieram de uma constelação chamada Touro, para que possam fazer o nosso mundo crescer mais rápido, evoluir mais depressa. Essa é a ideia. Muito bem. Nós já vimos também que esses espíritos estão aqui na Terra porque é absolutamente necessário que espíritos que não tenham compromisso com a humanidade, que não estejam pensando em fazer, em não fazer alguma coisa porque estão preocupados com alguém ou com uma situação qualquer. Então, por isso, esses espíritos foram chamados lá da constelação de Tauro. É assim uma coisa bastante curiosa de nós pensarmos, parece uma coisa estranha, mas não é. A bem da verdade, nós até já vimos isso, em milhares de anos atrás vieram da constelação do Chiqueiro, lá de Capela, vieram espíritos que encarnaram no ventre das mulheres de Neandertal há mais ou menos 30 mil anos atrás e deram origem à nossa humanidade, a esse Homo sapiens sapiens que nós conhecemos hoje. Então agora, depois de todos esses milênios, está acontecendo novamente. Então estão vindo espíritos de fora, só que agora espíritos mais evoluídos, que estão trazendo para nós as suas experiências, a sua capacidade, a sua intelectualidade, para que possam nos fazer progredir. Então eles estão nos dando um empurrão na direção do progresso. Como nós já vimos no capítulo anterior, são pelo menos 10 mil espíritos. Aqui no capítulo de hoje, o Dr. Artêmio Guimarães, ele está trazendo 1000 espíritos que vão encarnar no Brasil. Isso foi na década de 2010. Imaginemos agora que naquele momento ele trouxe os espíritos para que eles conhecessem os futuros pais. Então ele esclarece que aqueles pais foram preparados já adredemente, ou seja, lá no mundo dos espíritos, eles já haviam sido conversados, escolhidos para serem pais aqui na Terra desses espíritos superiores que viriam de fato para nos dar um empurrão. E eles mantiveram uma linha de conduta adequada, e o Manuel Filomeno faz questão de salientar dentro das mais diversas religiões. Então, sem esse vício de pensar que o sujeito é bom porque é espírita ou não é bom porque não é espírita, isso não existe. Gostaria que todos nós tivéssemos consciência que a pessoa é boa quando ela aprendeu a amar o seu semelhante. É aí que ela é boa. Quem não ama o seu semelhante não é bom, não crê em Deus e Deus não crê nessa pessoa. Jesus afirmou textualmente que o maior dos mandamentos é amar a Deus. O segundo, igual esse, Jesus fala, igual esse, é amar o seu semelhante. E Jesus complementa dizendo que
A pessoa que diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, mente. Mente. São palavras textuais do Cristo. Não tem como nós querermos iludir, enganar, mentir. Isso é bobagem. Vamos ser honestos conosco mesmo. Ou nós amamos o nosso semelhante e nós amamos a Deus por consequência, porque as pessoas são criaturas de Deus. Deus criou a tudo. Então, se nós vamos amar a Deus, nós temos que amar as suas criaturas. Aliás, tem um ditado mineiro muito elucidativo. Ele fala assim: se você quer agradar o pai, agrade o filho. E geralmente é fácil agradar o filho, difícil é agradar o pai. Então nós podemos amar as pessoas, amando as pessoas é fácil amar a Deus. Por quê? Porque eu estou vendo, estou tocando, estou sentindo, estou convivendo com todos os remoques da criatura que está ali ao meu redor. Então por isso eu vou me transformando em alguém melhor e naturalmente vou compreendendo, aceitando, diminuindo meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, e aí então eu vou me aproximando de Deus. É o único caminho. Mas então, aí diz o Manuel Filomeno que eles trouxeram lá, estão ali, eles dizem que estão na beira de uma praia, não fala onde, né, e eles estão ali reunidos. Foram trazidos todos os candidatos à paternidade, porque eles querem ter filhos. Além disso, eles têm um comportamento moral adequado, diz Manuel Filomeno de Miranda. Um comportamento moral indicativo do seu esforço pela sua transformação. Olha que maravilha que é isso. Então, por conta disso, eles vão receber esses espíritos que estão vindo de fora. São os espíritos que estão aqui para nos auxiliarem nessa retomada do progresso, para transformarmos o nosso mundo num mundo de regeneração. Olha que maravilha. Então, mas aí o mentor, né, o nosso irmão Artêmio Guimarães, faz questão de fazer um belíssimo discurso que deve ser lido. Não vou ler porque é muito longo, não daria tempo, mas devemos ler. Eu aconselho a todos que leiam. Se você puder, compre o livro, que você ajuda a instituição do Divaldo Pereira Franco. Muitas vezes você também ajuda a livraria do seu centro. Então, procure comprar o livro na livraria do centro espírita que você frequenta. Às vezes custa lá um pouquinho mais caro, mas aquele dinheirinho ajuda o seu centro espírita. Centro espírita não é casa que fica pedindo donativos, vocês sabem disso. Mas então ele vende um livrinho para pagar a conta de água, de luz, telefone. Então compra do seu centro. É um pouquinho mais caro, mas não tem importância. É a sua contribuição. Então, se você puder, faça isso e leia. Leia, que é fantástico esse discurso. Aliás, esse também, né? Do Dr. Artêmio. Então ele conta ali em que esses espíritos que estão encarnando vão depender. Vejam se existe situação que não depende. Vão depender de uma educação firme, consistente. Os pais vão ter que transmitir para os seus filhos que estão ali chegando aquela força de caráter. Vão ter que transmitir para eles a honestidade, a integridade, a lutar contra as adversidades. Gente, isso é o que nós temos todos que fazer, não é mesmo? Não é só para espírito que está chegando lá da constelação de Taurus, não. Mas é impressionante como esse espírito relembra isso. Ele relembra, trazendo para nós, pais, né, essa obrigação que nós temos de fazer isso. E uma coisa que eu quero salientar é que ele fala aqui que esses espíritos eles vão alterar certas coisas. Ele fala da genética, da herança genética. Todos nós temos uma herança genética. Eu herdei, por exemplo, um pouco de calvície do meu pai, né? O meu cabelo não caiu tanto porque a família da minha mãe não derruba o cabelo. Então misturou um pouquinho ali, fiquei meio calvo, meio com cabelo, né? A altura, tendência para engordar, pressão alta, essas coisas todas a gente herda, né? A cor, muito bem.
Mas ele está dizendo aqui que a força desses espíritos é capaz, sim, de fazer algumas alterações. E nós vamos aprendendo isso mesmo. Por quê? Porque os nossos corpos também evoluem. Então, quando espíritos superiores encarnam, eles fazem, ainda que sejam pequenas alterações no corpo fisiológico, hein? Mas faz. E por que isso? Não é determinante a herança genética? Sim e não. Por quê? No padrão convencional dos espíritos, sim. Mas quando o espírito é poderoso, ele tem uma carga magnética muito grande, ele tem uma elevação fora do comum, o seu perispírito, ele seleciona os elementos da genética que lhe são interessantes e às vezes imprime um diferencial no seu corpo. Sim, acontece. Por isso que o Homo de Neandertal evoluiu para o Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque os espíritos que encarnaram no ventre das mulheres de Neandertal fizeram alteração fisiológica. Daí por isso que os cientistas procuram e não descobrem. Por que mudou tanto? O que aconteceu? Cadê o Homo de Neandertal? Está aqui mesmo. Está aqui dentro de nós. Se você procurar convenientemente, encontrará ainda a herança genética, mas a fisionomia alterou porque os espíritos que vieram tinham essa força, sua capacidade magnética era tão grande que altera o próprio corpo. Então isso ele menciona isso também, que vale muito a pena nós darmos uma olhadinha. Então nós vamos ficando por aqui hoje. Eu havia trazido até aqui para vocês verem, né, umas materializações para vocês perceberem. Isso aqui é uma fotografia do William Crookes, gente, ninguém menos que o William Crookes. É uma fotografia de um espírito materializado. Ele trouxe também aqui essa materialização que é uma amiga do Chico Xavier, o espírito médium Peixotinho e outros mais aqui. Por exemplo, um médium se desdobrando. Ele sai e está saindo do corpo e materializando. Por que eu trouxe isso? Eu queria mostrar para vocês como o perispírito é poderoso. Como ele existe. Ele existe, meus irmãos. Não é como negar. Paulo de Tarso fala do corpo espiritual. Não é? O Velho Testamento diz que o corpo espiritual volta para Deus. Só o corpo físico morre. Mas era isso. Mas não vai dar tempo. Acabou o nosso horário. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão. Espero vocês aqui amanhã de novo. Amanhã faremos o 16º capítulo, se Deus quiser. E se vocês gostaram, claro, espero que recomendem para os amigos. Assinem o nosso canal. Façam perguntas. Se vocês acharem que eu estou equivocado, comentem. Eu vou gostar de ouvi-los, eu vou gostar de aprender também. Afinal de contas, eu sei que a minha ignorância é absoluta. E eu, portanto, eu preciso do seu auxílio para a gente aprender mais. Então se inscreva no nosso canal, você vai ficar sabendo quando vier novos comentários. Que Jesus te abençoe, nos abençoe a todos, hoje e sempre.